Bom, Palhano, vamos lá. Comentando aí o seu primeiro áudio sobre consumo e desmaterialização. Anotei aqui o que você estava falando e anotei da seguinte maneira. Botei assim, a demanda 1.0, ela tinha, quando a gente está falando aí de compra de patinete, por exemplo, ou de carro, ou de casa, nós tínhamos uma demanda. Quer dizer, as pessoas tinham essa demanda de procurar ofertas de bens tangíveis exclusivos, tentando criar conceitos. Oferta, né, itens de produtos ou bens tangíveis exclusivos. Eu quero isso para mim. A demanda 2.0, e aí há uma mudança, aos poucos as pessoas estão procurando, quer dizer, a demanda que as pessoas estão tendo é para ofertas de bens tangíveis compartilhados. Então eu estou passando de bens exclusivos para compartilhados, né? Então aí você tem uma demanda, uma aceitação pelo compartilhamento. Eu deixo comprar um carro e eu percebo que aquele carro, né, eu me desapego. Aí eu tenho aqui, ó, eu botei assim, há um desapego dos bens atômicos, né? Eu desapego dos átomos, eu desapego, né, daquela coisa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter uma furadeira, eu preciso ter um patinete, eu preciso ter uma bicicleta. Eu passo a compartilhar. Então, esse é um primeiro ponto. Aí, quando você colocou a questão do trabalho, você coloca, né? O trabalho 1.0, ele tem uma necessidade de mesmo tempo e lugar. E depois, no 2.0, eu tenho uma independência do tempo e lugar. E aí há um desapego do tempo e lugar. Então, assim, quando você diz desmaterialização, eu prefiro, talvez, trabalhar com o conceito de desapego. Está havendo um desapego. E aí, quando a gente vai colocar isso, e aí tem uma discussão interessante, uma novidade, que eu estaria chamando isso de reintermediação. Né? Se a gente imaginar que a gente é intermediado por uma questão midiática, a gente passa a ser intermediado por átomos, porque a gente precisa daqueles átomos, criou um hábito de ter aqueles hábitos, por uma questão de conforto, né? Antigamente, eu não tenho carro, eu não tenho um carro, mas, cara, pegar um táxi, pegar um ônibus é um sufoco. Sou super mal atendido, então vou comprar um carro. Então eu passo a ter eu sou dependente daquela intermediação. Aí, para não viver aquela intermediação que está ficando obsoleta, eu vou e compro um carro. Eu tenho que morar perto, eu pensei isso quando vim para Teresópolis, eu tenho que morar perto do meu trabalho, e aí quando eu vou morar perto do meu trabalho, eu vou comprar uma casa para ficar perto do meu trabalho. E aí vou trazer a minha família, vai todo mundo ficar perto. Agora, quando você pode trabalhar de qualquer lugar, você vai comprar uma casa, então há uma reintermediação. Eu me desapego do tempo. Isso aí também no Netflix, né? Eu vou assistir o Jornal Nacional. Me lembro que eu estava querendo assistir um debate político e a pessoa falou, poxa, eu perdi o debate. A pessoa não, né? Eu não vou perder o debate. Não, está no YouTube. Não tem mais essa coisa do horário do debate. Não tem mais o horário de ver a sessão da tarde. Então, a gente vai começando a reintermediar o tempo, a reintermediar o lugar,
né? E vai reintermediar os átomos. Aquilo ali tudo intermediava a gente, aquilo tudo ali, a gente se apegava àquilo. Eu não sei se o conceito desmaterializar é adequado, né? Porque eu acho que desmaterializar é objetivamente pegar um livro e colocar ele na internet. Você desmaterializou. Não há mais átomo. O que há quando a gente pega o Uber não é uma desmaterialização, né? É um desapego ao átomo. Mas o carro continua lá. Porque a gente precisa dizer, olha, o carro continua, eu estou compartilhando aquilo. Não sumiu o carro. Porque pode sumir o carro, né? Digamos que a gente possa fazer teletransporte, né? E eu posso sair daqui de Teresópolis e ir para o Rio entrando num portal, aí eu desmaterializei a estrada. Eu desmaterializei o carro. Aí sim, eu não preciso mais do carro. Eu quero ir daqui para o supermercado. Eu entro aqui na minha casa, tem aqui, sei lá, um portal que eu crio aqui, e eu digo, ó, eu quero ir para lá. E aí eu entro e saio. Aí eu desmaterializei. Aí eu acho que é uma desmaterialização objetiva. E aí o que você está falando, eu acho que se adequa mais a dizer, há uma reintermediação ou um desapego, né? Uma não necessidade, a gente pode procurar um termo melhor, né? Primeiro, há um desapego, né? E há uma reintermediação. Talvez a reintermediação seja mais adequada. Eu não preciso mais ser intermediado pelo tempo e lugar. Não estou ainda satisfeito, mas estou procurando. Mas não gostaria de usar desmaterialização, porque eu acho que a desmaterialização ela está acontecendo e vai confundir. Quando eu desmaterializo um livro, é uma coisa. Aí eu desmaterializei o transporte. Não, você não desmaterializou o transporte. Você criou uma demanda em que você não depende mais. Né? Você criou uma demanda em que você não depende mais. Você não quer mais ter um átomo na sua garagem. Aqueles átomos, então você deixa de querer ter um bem exclusivo e você vai partir para o compartilhado. É um pouco por aí, mas eu acho essa discussão interessante, é um campo novo que a gente está entrando, né? São questões importantes, né, para a gente poder ajudar as pessoas a pensar novos projetos, empreendedores e tudo, investidores. Vamos em frente. Daqui a pouco eu vou comentar o segundo. Bom, vamos lá, bons argumentos, e aí a gente tem que se render a bons argumentos, sempre na linha da certeza provisória razoável. São argumentos razoáveis, mas vamos melhorar esses conceitos todos aí para a gente poder organizar. Quando a gente fala de linguagem, eu acho que o conceito certo seria chamar de linguagem binária digital. Então, assim, o conceito matemático de binário, a origem desse conceito binário pode ter em qualquer lugar, filosoficamente, conceitualmente e tal. Mas quando ele é colocado dentro de um computador e ele permite fazer processamento da informação, que o nome é esse, né? Equipamentos de processamento da informação, começou assim, ele se transforma numa linguagem binária digital, que é uma linguagem, né, que é, digamos assim, o avô, ou o pai, ou a mãe, sei lá, teríamos que ver a escalada, que viabiliza, dentro daquela ideia que você até falou da eletricidade, né? Então, assim, a eletricidade viabiliza todos os equipamentos eletrônicos e o equipamento eletrônico chamado computador, ele tem, para que ele possa funcionar também, dentro da história do McLuhan, uma linguagem. Então, a linguagem binária é a linguagem raiz. Concordo 100% contigo que não é uma linguagem de comunicação. Então, eu diria,
A linguagem binária é a que viabiliza tudo que vem depois da chegada, né? Tudo que vem com os computadores. Então, o canal é o computador e a linguagem, digamos assim, raiz, a linguagem estrutural, a linguagem básica, a placa-mãe, né? Quer dizer, é a binária digital. Linguagem binária digital. Eu acho que seria o nome mais adequado. Maravilha. A linguagem binária digital, não me interessa, eu só estou chamando ela como referência e eu concordo contigo que não pode mudar. Acho que a gente não pode ficar trabalhando com linguagem binária, mas a percepção que eu tive temos que em algum momento dizer, olha, a linguagem binária é a que viabiliza todo o resto. Então, o digital, ele se inicia com a linguagem binária digital, o que permite que tudo aconteça. Aí você tem aí, depois, o avançar desse processo com a chegada, né, das redes, da internet, etc, etc. E aí, num determinado momento, que eu acho que é bem marcante, eu tive até lá 2 vezes, né, nos eventos lá do Tim O'Reilly em Nova York, em que ele criou lá o conceito de Web 2.0. Inclusive cruzei com ele lá, né? Ele estava lá, ele que organizava, etc. Ele tinha uma editora e tal, ele fazia lá os eventos. Então, o Web 2.0, e aí eu diria que a gente tem um marco nesse processo, quando ele disse, inclusive ele teve uma fantasia na cabeça dele, que ele queria patentear, ele foi tão perseguido por causa disso, que ele desistiu da ideia. Ele queria patentear o nome Web 2.0 para ganhar dinheiro. E aí depois ele... Então, quando ele fala de Web 2.0, né, o que ele está dizendo, eu acho que é o surgimento, ele percebe o surgimento dessa nova linguagem. E eu estou chamando essa nova linguagem, é o artigo de amanhã, de linguagem da sobrevivência. E aí eu chamei de linguagem da sobrevivência 2.0. Né? A gente estava adotando a ideia da linguagem dos rastros, mas eu acho que essa com certeza eu estou descartando. Essa eu estou descartando. Não estou dizendo que a gente já achou a boa. A linguagem de sobrevivência 2.0 é bem genérica e mostra. Né? Eu tenho uma linguagem de sobrevivência 1.0 que acabou sendo um pacote oral escrito. Por isso que eu juntei 1.0. Você poderia dizer que a linguagem oral, em termos de sobrevivência, a linguagem oral a linguagem gestual é a 0.0, a linguagem oral é a 0.5 e a linguagem oral escrita é a 1.0. Então a gente tem aí uma linguagem de sobrevivência que permite criar as organizações que nós tínhamos, o modelo de sobrevivência que a gente tinha. A linguagem de sobrevivência 2.0 permite criar esse novo modelo. Essa linguagem de sobrevivência 2.0, tudo bem, 2.0 não é um nome, é só uma referência, é uma comparação. Aí o que nós temos aí? A gente tem, né, o uso dos rastros, né? Mas os rastros, o que a gente está chamando de rastro, e foram nessas conversas nossas aqui que a gente chegou a essa conclusão, rastro que a gente está falando é informação. É o apelido de informação. Então, quando eu digo assim, os rastros sonoros, que é o que a gente tinha antes, o que é o rastro sonoro? É o registro das informações orais escritas. É o rastro. O que é o rastro de uma reunião? É a ata da reunião. Isso é o rastro. Né? O que é o rastro? O rastro é o que eu consigo rastrear. Então, a linguagem de sobrevivência 2.0, ela permite que eu tenha um registro que era impossível antes
das minhas ações, eu gero rastros, né, involuntários, que também geravam, vamos supor, eu vou na biblioteca, pego um livro, o meu nome está lá, que eu peguei o livro tal, na biblioteca tal. Mas ele não era passível de ser usado para uma decisão rápida, como a gente tem hoje. No momento que eu estou lendo um livro da Amazon, ela já está me indicando 5 minutos depois, ou 1 minuto depois, um outro livro. Quando eu faço uma busca sobre um negócio, quando eu falo perto do Google, quando eu falo perto aqui do celular, ele está ouvindo o que eu estou falando e já está pensando que produto que ele vai me oferecer. Essa é a linguagem da sobrevivência 2.0. É a possibilidade de você acompanhar a vida da pessoa, quer dizer, tudo que a pessoa está fazendo e aquilo ali ajudar no processo de sobrevivência. Né? Então, é uma geração constante de informação no momento que eu estou navegando. São os involuntários. E fora os voluntários. E tudo isso vai sendo armazenado. Eu não acho que a palavra linguagem dos rastros, e foi você que me provocou em relação a isso. Eu acho que ela tem que ser superada. Esse conceito não é mais um conceito adequado. Porque eu não acho que porque a gente já fez essa conversa aqui. A linguagem dos rastros sonoros existe, né? E não é linguagem, né? São os rastros sonoros, o uso dos rastros sonoros, o uso dos rastros digitais. A linguagem ou talvez a gente tenha que pensar se vale a pena usar a linguagem, né? Mas eu acho que tem alguma coisa, existe a coisa do clicar, do curtir, né? E aí a gente vai para o voluntário. No momento que eu estou gerando rastros. Mas a linguagem é aquela que é a linguagem icônica, talvez, né? A linguagem icônica. A gente já conversou isso também um pouco. Talvez a linguagem seja a linguagem icônica, em que eu clico numa estrelinha, é ícone, em que eu clico que eu clico ali no curtir, no dedinho para cima para baixo, que eu clico em denunciar, que eu clico em compartilhar. Então, os ícones, a linguagem icônica que a gente não podia usar como ferramenta, né? Eu acho que ela que é o agregador. Uma coisa muito simples, muito fácil, que agrega bastante. Então, em termos de linguagem, se eu fosse dizer a linguagem 2.0, talvez seja a linguagem dos ícones. Pensando alto aqui. Seja a linguagem dos ícones. Agora, a linguagem, todas as linguagens, né? Então a gente, na verdade, a gente está trabalhando, e eu acho que tem que fazer um ajuste no artigo, né? A mídia ela tem 3 pernas, não são só 2. Ou então ela tem um tripé, que é o canal, a linguagem e o armazenamento de tudo que foi feito. Estamos esquecendo a informação. Estamos muito na comunicação, esquecendo a informação. Então são 3 pernas. Então, quando a gente fala de rastro, a gente está falando da terceira perna, não é linguagem. A gente está falando do armazenamento da linguagem, do armazenamento das ações. E aí então e aí no momento que a gente está lá trabalhando, quando a gente armazena, a gente não armazena só. Por exemplo, o cara vai na biblioteca, então eu registro que ele foi. Então esse armazenamento na biblioteca não é o armazenamento do livro, é o armazenamento das pessoas que leram os livros. Então eu involuntariamente, o fato de eu ir na biblioteca física de papel, o fato de eu ir na biblioteca significa alguma coisa. O fato de eu passar na roleta do ônibus significa alguma coisa. Ele não sabe quem passou. Na época que não tinha cartão, não tinha nada. Não sabe quem passou, mas ele sabe quantas pessoas estavam dentro do ônibus.
Então isso gera um rastro. Então rastros involuntários sempre tivemos. E rastros voluntários. Agora, a linguagem é a icônica. Eu acho que a gente aí começa a conversar. De maneira geral, é 1.0, 2.0. Aí a linguagem da sobrevivência. É uma linguagem que permite dar um upgrade na sobrevivência. Agora, se a gente for entrar no detalhe, do ponto de vista mnemônico que você está sugerindo, que eu concordo, o que a gente está falando de novidade é a linguagem dos ícones. O resto tudo tinha. Que eu deixar um comentário escrito, isso já existia. Né? É um pouco por aí. O que os senhores e as senhoras me dizem?